Natália, Neiva, levantou cedo, Elinei, pessoal da Joade, Deus abençoe. A Neuza, tem uns aí que eu não conheço a sigla, né? Cláudio, Jung, Silva. Como é que tá? Pronto o chimarrão? Dá uma clicadinha aí enquanto mais gente se reúne aí. Sabia que quanto mais gente está no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma vibe, cria-se vibrações do mesmo nível. Pois é, os filhos das trevas são mais hábeis. Nós sabemos e não fazemos. Eles não fazem porque sabem, é porque têm prazer no que fazem. Ou melhor, tudo que se faz com determinação cria o prazer. O prazer é o resultado do que se faz. A gente não faz por prazer, a gente faz porque dá prazer. Como se diz, eu tenho prazer de fazer. Não. Os resultados criam prazer. Então, quando a gente fica sabendo de algo que a gente fez, de algo que aprendeu, de algo que trouxe como experiência, isso dá prazer. Assim é o trabalho também. O trabalho do ímpio é ter mais gente ao seu lado, mais gente que o apoie. Por isso que o ímpio sempre pula para o lado do aparentemente lado mais forte. Meu bom dia a todos. Estou falando abobrinha aí, mas dá para fazer alguma salada com ela, viu? Que Deus abençoe, tenhamos um dia abençoado. Hoje é dia 16 de maio. Os dias estão passando e o barco está andando e as quarentenas se renovando e o coronga é cada vez mais famoso, né? Então isto aí é interessante. E de que lado e o que e no que cada um está fazendo parte. Eu sei que parte é a minha e estou fazendo. Até estava pensando hoje que bom se eu pudesse continuar tirando uma folga. Você observou que eu não tenho nem um dia de folga? Há muitas décadas. Nem um dia. Agora estou de cara amarrada? Estou infeliz? Não. Estou um caquinho? Não, também. Estou desanimado? Não. Não. 1000 vezes não. Estou melhor no dia a dia do que aqueles que tiram férias, do que aqueles que... não só férias, mas no mínimo 2 dias por semana reservam para... E o pior... pena que eu não posso falar muito, porque já vão identificar, né? Dificilmente você não me vê num dos cultos. Eu gostaria de ter uma dúzia de pastores assim no MBCV, que tenho certeza que os resultados no mundo espiritual seriam um pouco diferente para melhor. Não sou presunçoso, não, mas acredito no que eu faço. Oro na linha da minha convicção, da minha fé, do meu entendimento. Pois é. E assim, eu não sou um privilegiado, eu sou um determinado. Não existe, Deus não dá privilégio maior para um e menor para outro. Não. Assim como Ele dá em igualdade para todos, 24 horas. Em igualdade para todos, o livre-arbítrio, todos têm livre-arbítrio. Quem está tirando o nosso livre-arbítrio chama-se ideologia comunista.
Deus não criou essas limitações. Deus não manda as pessoas andar de máscara. Pelo contrário, se nós observarmos essas situações, a Bíblia sempre recomendou, falou, confrontou, que é para se tirar a máscara. Só que naquele tempo, os profetas não era uma máscara de pano, eles tinham uma forma de caiar as coisas, de pintar diferente. Pois é, assim é a vida, né? Então, meus queridos, mais um final de semana e espero vê-lo, porque teremos hoje 2 cultos, amanhã 3 cultos, e é assim, ó. À medida que você vai perdendo o hábito de congregar ou de estar na casa do Senhor, tudo aquilo que se perde o hábito, que se para de fazer, se perde o hábito. E aquilo que se perde como hábito, sem se perceber, se está colocando outra coisa no lugar. Se perde o hábito de ler a Bíblia, de orar. Se perde o hábito de ser gentil. Se perde o hábito de se planejar, se organizar, de ver, de se rever. Se perde o hábito de se olhar no espelho. Já perde o amor próprio, né? Se perde o hábito da higiene. Tudo é construído com hábito. E tudo se perde na vida quando se perde o hábito. Que Deus seja o hábito mais zelado. O buscar a Deus, o se relacionar com Deus. As pessoas acham que para se relacionar com Deus, precisa um tempo específico, encerrado, ou em cima de um monte, ou em jejum, ou sei lá, de uma cara no chão chorando. Gente, vamos aprender a nos relacionar como gente. Descubra, experimente, pratique. Se relacione com Deus, fale com Ele, como está falando, como você fala com seu amigo íntimo, amiga. Aprenda. Mas não só fale, não. Ouça. Sabe que eu estou aprendendo nesses dias aí? Eu prefiro às vezes ficar sozinho que está ouvindo abobrinha, ouvindo reclamação, ouvindo pavores. Sim, me disponho sim a ouvir as pessoas. Mas não eu vou atrás de coisas que não edificam ou estar em grupinho que para nada serve. Que são verdadeiras rodas de chocarrices ou de velórios, podemos dizer, só reclamar da vida, só ficar lamentando perdas. Vamos tirar vantagem disso. Perdemos alguma coisa, mas temos oportunidade para construir outras. Perdemos coisas importantes, mas podemos descobrir e construir coisas mais importantes ainda. Eu pergunto a vocês, meus queridos, que já não tinham mais tempo devido ao trabalho, devido a tanto planejamento, devido a tanta coisa a fazer, a tanto envolvimento em tanta coisa, já se tirava, aliás, estavam tirando o tempo que era precioso, que era de Deus, e que não se podia e não se pode e jamais se deve deixar de fora da vida. O tempo de relacionamento com Deus. Está aí, oportunidade. Está aí. Vamos aproveitar? Que Deus ajude a cada um. Aqui, casualmente abri a minha Bíblia aqui. Olha aqui uma coisa interessante. A morte de Ezequias e sua cura maravilhosa. Abri a Bíblia, caiu nisso ali,
E vou contar um pouquinho dessa história. Esse rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Era pior que o Covid. Que Deus disse para ele: olha, põe tua casa em ordem, que tu vai morrer e não vai viver. O que o pastor está falando em morte? Eu preciso de me livrar do medo da morte. Pois é, eu quero lhe livrar do medo da morte. Mesmo um rei recebendo a ordem, porque Deus deixou 3 ordenanças: o batismo, a ceia e a morte. O batismo é para salvação. A ceia é para integração do corpo de Cristo. Porque quem não come do seu corpo e da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. E a morte é o balanço. É o fechamento do balanço da vida terrena. Porque está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o que é o juízo. O que é o juízo? Vindo depois disso o acerto de contas. E um rei, o rei mesmo sendo rei, essa ordenança é sobre ele. Todos os seres humanos pesa sobre eles esta ordenança. E a ordem que Deus disse para Ezequias, põe tua casa em ordem, põe tua vida em ordem. A nossa vida constrói a nossa casa. A nossa casa é a nossa gestão. E a nossa gestão deve estar em ordem. Porque a gestão, o resultado da nossa gestão de vida terrena vai nos acompanhar. Porque todos nós vamos ter que prestar conta um dia. Mas quero lhes dizer, quer sair já daqui, já certo que não terás condenação? Tenha Cristo como Senhor da tua vida. Paulo disse isso em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então, por que eu necessito de Cristo? Porque Ele é o meu remidor, Ele é o meu dono, Ele pagou o preço para mim ser dele, Ele quitou as minhas dívidas, Ele perdoou os meus pecados. Ele é o meu caminho, a verdade, Ele é a minha vida. Então, queridos, o que aconteceu para aquele rei? Aí ele recebeu a ordem, aí ele passou em revista, ele fez um balanço da sua vida, e ele orou, ele chorou, ele virou para o lado da parede, porque ele estava acamado, e cada um põe a sua cama no seu espaço, aí uns bem no meio do espaço, outros encostado na parede, mas disse que ele virou para o lado da parede, orou e chorou, e disse: Senhor, lembra-te, Senhor, eu andei, eu procurei andar, eu dentro do conhecimento que eu tinha, eu procurei andar. E o profeta já tinha vindo, isso que é profeta, falar o que precisa ser falado. Pois é, sabia que eu sou um profeta de Deus também? Eu falo o que precisa ser falado. Não sei quem está precisando botar a casa em ordem. Não sei quem dos meus aqui que me assistem aqui nessas lives está precisando pôr a casa em ordem. Não sei se é o Covid que vai lhe visitar, não. Não sei se é ele, ou é o comunismo, ou é o sei lá o que for. Algo que vai tirar você e destruir sua vida, tirar sua salvação e arruinar o seu futuro. O profeta entregou
Olha, entregar um recado desses para um rei naquela época é já ir certo que o seu pescoço vai para a forca. Mas o profeta não tem medo de falar o que precisa ser falado. E ele entregou o recado aí, ó. E como o palácio sempre é diante da praça, ele estava atravessando a praça. E Deus disse: volta lá. Volta lá. E diga para Ezequias: eu ouvi a tua oração. Eu vou te acrescentar mais 15 anos. Pois é. Aleluias. 15 anos, né? 15 anos. Olha como Deus é fiel. Você pode acrescentar os seus dias ou diminuir os seus dias. Você pode melhorar sua situação ou até piorar sua situação. Sabe o que faz Deus mudar até de ideia com respeito a você? É a sua humildade, a sua sinceridade, a sua transparência, a sua disposição de, como é que se diz, de fazer na sua vida uma auditoria. Com certeza, depois do rei Ezequias ter recebido aquela ordem, ele fez uma auditoria na sua consciência. Uma auditoria via consciência. E orou e chorou. Por que chorou? Porque alguma coisa que talvez não estava cumprindo da maneira certa, e na hora, assim, Senhor, lembra-te, Senhor. E talvez a gente pode conjecturar essas coisas, não é pecado. Talvez ele se dispôs, então, melhorar o que ele estava fazendo e fazer o que ele não tinha feito. E ganhou mais 15 dias. Isso é benção. Isso é benção. É uma palavra que Deus me deu agora, na inspiração, porque tem muitos aí que estão, precisando colocar a casa em ordem. Para a sua casa. Vamos fazer porque toda a verdade é paralela, viu? O que significa que toda a verdade é paralela? Significa que a mesma palavra se aplica para a vida material, se aplica para a vida social de seus relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, e se aplica para a vida espiritual. Como estão? Como está? Está tudo em ordem as 3 áreas? Tudo bem? Será que essa pausa, essa quarentena, não é uma oportunidade que Deus está te dando para voltar ao equilíbrio? Eu falei um dia aqui, e isso aí me inquietou também, e me inquieta já há quase 1 ano. Muita gente veio para cá, entendeu e aprendeu essas verdades, e prosperou, melhorou. Só que foi tão notória, tão clara, resultados tão visuais, os resultados materiais, que foi esquecendo dos compromissos espirituais. Cuidado, cuidado. Quer estar preparado para a vida num todo, porque a vida é eterna. O ser humano foi criado com existência eterna. Então, a minha vida não é só minha vitalidade física aqui, não. Minha vida foi projetada para ser eterna. A sua foi projetada por Deus para ser eterna. Eu já estou lá no Zenta há bastante tempo, e
E não me acho vencido, infeliz, ou... se alguém perguntar quantos anos tem, eu acho que eu tenho ainda uns 15 a 20 anos, um pouquinho mais talvez. Tá? O que passou eu não tenho. Eu tenho, é o que está pela frente. É o que está pela frente que eu posso gerir, melhorar. É o que está pela frente. O que passou, você não muda mais nada. Quantos anos você tem? Ezequias? Depois que colocou sua casa em ordem, porque Deus disse, põe tua casa em ordem. Ele viveu 15 anos, mas não podemos dizer mais, porque já tinha encerrado o tempo de vida terrena. Deus diz, põe tua casa em ordem, porque já encerrou. Mas ele se voltou de tal maneira, em humildade diante de Deus, em ajuste para com Deus, que ele ganhou mais 15 anos. Sua vida, você que o Espírito está tocando no seu coração com essa palavra, você terá melhora se você pôr sua casa em ordem. Sua melhora depende da sua gestão de equilíbrio nas 3 áreas. Cuidar das 3 áreas. Cuidar das 3 áreas. Essas medidas aí, se você não é grupo de risco, é governo comunista. Te acorda, ore a Deus, busque uma direção e busque o que fazer. E ore pelo presidente, porque tirar a liberdade de livre trânsito, de ir e vir, isso não é governo de Deus, é governo do diabo. E não vem do nosso presidente. E inclusive esta liberdade, esse direito é constitucional. E essas medidas são inconstitucionais. A não ser que você seja grupo de risco, a não ser que você seja doente. Aí sim tem que ficar, para não causar estrago nos outros. Mas se você é são, descubra uma ação boa para ordenar melhor, para construir melhores resultados para a sua vida. Deus abençoe. Hoje à noite pode estar assistindo o culto dos jovens. Amanhã pela manhã, se puder estar aqui, é limitado o espaço, mas criamos outros espaços. Tanto pode assistir presente ou num outro espaço ali, ou de casa. Mas eu digo, você poderá botar em ordem a casa se alimentando mais da palavra. E se desconectando. Se desconectando dessa mídia comunista. Eu sei que está tudo assumido. Eu não estou... O comunismo é a mesma coisa aqui. Você escolhe. Quer viver, quer ser um cristão ou quer ser um comunista? Quer ser um cristão? Te antene, te ligue, te alimente, te envolva com as coisas de Deus, da verdade, princípios que constroem vida saudável. Quer ser comunista? Comece então a se opor, a falar mal, e inclusive esse espírito há muito tempo entrou dentro das igrejas. Porque essa história de sempre acusar e falar mal, já é a ideologia comunista já de muito tempo, só que ninguém... é fraqueza, é cultura comunista sim. Acusar os outros do que cada um faz.
lutar por democracia, mas quando assumem o poder, não tem nada de democracia. O nosso presidente, estão chamando ele de dominador, né? E ele luta pela liberdade. Liberdade. E esses esquerdistas que dizem que tem que defender a democracia são os que estão interrompendo até o livre trânsito, a liberdade de ir e vir. Olha como são as coisas, hein? Que Deus tenha de nós misericórdia, que o Espírito de Deus abra os olhos, tire a cegueira espiritual do cristianismo e se acorde para essas verdades e responda a essas coisas, orando, repreendendo esse espírito. Porque tudo que aumenta, que se multiplica e que cria força e que agrega cada vez mais gente, é porque por trás tem sim um espírito. Se não existisse o espírito mal, o mal não estaria se proliferando. E nós que temos o bem, e nós que temos a graça, e nós que temos um Senhor, e nós que conhecemos a verdade, as coisas de Deus têm que acontecer o natural. Bem ao contrário, os filhos das trevas, os que estão a serviço do mal, são dedicados, são determinados, são guerreiros, não ficam calados diante do que eles discordam. E nós que temos a verdade, ficamos quietinhos aí. Põe em prática, o poder está na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Bom, já era para ter parado, né? Um dia abençoado a todos. E amanhã, do altar, me comunico com vocês. E segunda-feira, nesse mesmo horário, se quiserem continuar ouvindo, tá? E se conseguirem aproveitar alguma coisa, olha, eu tenho certeza, se aproveitarem alguma coisa boa que eu faço, inferior a mim você não ficará, porque você vai somar minhas experiências com a sua, poderá ser melhor que eu. Deus abençoe.